Boa tarde, graça e paz para todos vocês. Estou aqui para deixar uma pequena reflexão, talvez não tão pequena, quando a gente faz vídeo assim, a gente fala que vai ser pequenininho, mas acaba não sendo tão pequenininho, né? Mas eu quero deixar aqui uma reflexão para você, quero te chamar para refletir sobre um tema comigo. O quanto você já ouviu falar, né, como cristão, desde que você se posicionou, né, nessa trajetória, nessa jornada como um servo de Deus, filho de Deus, ah, o quanto você já ouviu falar sobre fidelidade? Fidelidade. Às vezes o contexto apresentado a nós, né, sobre fidelidade, às vezes o contexto não foi tão correto. Por exemplo, às vezes você aprende muito sobre fidelidade, assim, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo, num sentido de salvação eterna. Ou seja, ela condiciona a salvação da sua alma, a salvação eterna, à sua fidelidade. Ou seja, a salvação é pelas obras. Então, se você fizer o que é certo e o que é bom a vida toda, até o final, aí você vai ser salvo. Essa não é a palavra do Evangelho, não é as boas novas de Cristo, porque não precisava de Jesus ter vindo, não precisava de morrer na cruz, nem precisava de Jesus existir para esse tipo de salvação, né? Se fosse dessa forma, não precisava de Jesus. Para que Jesus, né? Jesus, ele nos salvou. Nós fomos salvos e nós não nos salvamos. Então, esse texto ensinado dessa forma está errado. Eu sempre falo isso, né? Eu não inventei isso, lógico que eu aprendi dessa forma, porque eu também achava que a salvação era algo que se perdia. E depois, quando eu fui aprofundar meus estudos, minha busca, minha jornada pelo conhecimento real na palavra de Deus, eu descubro que não existe. Todos os textos que me levavam a entender que a salvação se perdia é porque eles estavam sendo mal interpretados. Eu não estava lendo ele no contexto correto, da forma correta. Exemplo desse texto aí mesmo, né? Quando fala de salvação, existe duas palavras, existe a palavra salvação, uma delas é sotérios, né? Existe a salvação falando sobre eternidade e existe a salvação falando de situação. Então, por exemplo, tem muitos momentos que às vezes está escrito sozo, está nos falando de uma situação, de uma cura, de um livramento, de uma libertação. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, ou até muito cuidado, para nós não interpretarmos errado a salvação. Então, sim, existe um livramento para quem persevera na palavra do Senhor, para aquelas pessoas que perseveram crendo, sabe? Porque a fé e a perseverança, elas andam parelhas, juntas, né? A fé nos proporciona um ambiente de perseverança. Então, toda vez que nós realmente estamos crendo, nos posicionando em fé, ela nos fortalece, nos capacita para essa perseverança. E uma vez que nós perseveramos, nós realmente vivenciamos essa libertação, essa salvação, nós somos salvos de situações, dificuldades, momentos de enfermidades e tantas coisas mais. É diferente da salvação eterna, da qual nós recebemos pela graça de Deus. Mas existe um outro lado, o lado de reinar com Cristo, que eu tenho falado muito isso na comunidade também, sobre o reinar com Cristo. Não é sobre isso que eu vou refletir aqui, eu estou dando aqui uma introdução, por isso que eu falei que às vezes não é tão curto, né? Que o reinar com Cristo está muito ligado a essa questão do galardão a como você vive nessa terra, a forma como você escolhe viver nessa terra, as decisões que você toma ao longo da jornada nessa terra. E quando você determina que você viverá uma vida coerente com a sua crença, né? E a palavra de Deus lá em Jó, por exemplo, nos fala sobre o justo e a pessoa que é correta. Existe o justo e o correto. Por quê? Ali tem duas colocações. A pessoa, se ele é justo, ele é correto. Não necessariamente, porque o justo ali não está referindo-se ao camarada que pratica justiça para ser justo, mas aquele que é justificado. Então, assim, aquele que Deus diz que é justo, aquele que Jesus Cristo pagou o preço por ele e o justificou. Então, essa pessoa se tornou justo como um dom, um presente. Ele recebeu essa justiça que foi dada a ele e aí ele se tornou justo. Agora, a pessoa correta, ele não recebeu correto, ele não recebeu o dom de correto. Ele é uma escolha. Todos os dias você decide se você vai fazer o que é correto ou não, se você vai fazer aquilo que é certo ou não. Por exemplo, o posicionamento de fé. Muitas pessoas, às vezes, estão muito focadas assim, pecado é contar mentira, pecado é adulterar, pecado é matar, pecado é roubar, pecado é isso. Irmão, pecado, o primeiro pecado que a Bíblia relata do ser humano é o pecado de incredulidade. O primeiro pecado, e é o que mais o crente comete, é esse pecado. Se nós tivéssemos que não cometer pecado nenhum para poder ser salvo, não ia nenhum crente para o céu, nenhum. Todos os crentes
eu estou falando dos crentes, hein? Eu não estou nem colocando a pessoa que não é crente, estou falando do crente. É salvo pela graça mesmo, porque o crente ele, às vezes se posiciona muito com incredulidade, demais, demais, porque tudo aquilo que não é por fé, a Bíblia fala que já é pecado. Então a incredulidade é o pecado 1. A pessoa fala assim, o primeiro pecado ali foi desobediência. Não necessariamente, porque Deus, quando ele chega para Eva e falou o que era, o que podia, falou que não podia, e depois a serpente foi e falou que não é nada disso não, e ela desfalou. Então quando Eva olhou para o que a serpente falou e acreditou na serpente, ao invés de acreditar em Deus, o nome disso é incredulidade. Ela descreu, ela desacreditou da palavra de Deus, ela acreditou na palavra da serpente, entendeu isso? Então isso é incredulidade, se enquadra como incredulidade. Então o que acontece? Muitas das vezes, quando nós aprendemos então sobre fidelidade, fidelidade é o quê? Permanecer. Fidelidade é o quê? Seguir. Fidelidade é continuar posicionado. É continuar, não, isso aqui é minha escolha, é minha decisão, eu vou permanecer nisso aqui, eu vou perseverar nisso aqui. Entendeu? Fidelidade está muito nessa questão de lealdade, de estar junto, de tomei a decisão, agora é essa aqui a minha decisão e pronto, sabe? Então aí vai relacionar disciplina, vai relacionar uma vida assim, às vezes até mesmo de sacrifícios, né? Não estou falando sacrifício para Deus, Deus quer seu sacrifício, não é nada disso, mas você às vezes se sacrifica em prol do seu próprio propósito, em prol do seu sonho, do seu objetivo, e eu não estou nem falando no sentido religioso da coisa. Estou falando no sentido normal. Às vezes você acorda cedo para você, já é um sacrifício, mas você tem que fazer isso porque você está correndo para atingir objetivos e tal. Isso vai gerar um desfrute no futuro. Então, tudo isso você faz de forma 100% intencional. Da mesma forma, nós temos que agir... Da mesma forma, não, desculpe. Errei aqui. Não é da mesma forma, mas de forma mais excelente, devemos agir concernente à liberdade que recebemos de Cristo e à graça que nos foi ofertada. Né? Por quê? A tendência das pessoas é assim, elas se obrigam para fazer as coisas que são superficiais e relaxam para fazer as coisas que são eternas. A pessoa tem que aprender a viver com liberdade. A religião ela faz o quê? Ela aprisiona a pessoa para a pessoa ter o mesmo empenho que ele tem na vida física, na vida do trabalho, na vida de labuta desse mundo aí, ele tem o mesmo empenho na religião. Então a religião vai lá e coloca medo na pessoa, coloca pressão na pessoa e a pessoa acaba reagindo muito bem a isso aí. Já a pessoa que entra na graça, ela tem que ter essa mentalidade dela direcionada a realmente ser coerente, a se posicionar em fé. Porque senão ela fica numa complicação aqui. Deixa eu te colocar uma figura de linguagem para você entender. Um servo na casa do pai está mais bem posicionado do que um filho lá no chiqueiro dos porcos. Entendeu? A história do filho pródigo. Pega comigo essa visão aqui. Reflita comigo. Um servo na casa do pai está mais bem posicionado do que um filho no chiqueiro dos porcos. Entendeu? Por isso que nós, quando recebemos a graça de Deus, quando nós começamos a experimentar dessa liberdade, de forma alguma podemos nos permitir a viver uma vida leviana, uma vida sem responsabilidade, uma vida sem fidelidade, uma vida sem, sabe, não, sabe, sem se comprometer. Você tem que se comprometer por você mesmo, acima de tudo, pelo reino de Deus, pelas pessoas que estão ao seu entorno. Então, a pessoa que ela acaba sendo, eu não sei, ela faz isso, ela está ajudando a destruir. A Bíblia fala isso, né? A pessoa que não é autêntico, ela é amiga do destruidor. A pessoa que não tem essa proatividade, esse pensamento, essa predisposição de eu faço parte disso aqui, sabe? É de estar presente, é de entrar junto na visão, na ideia, de caminhar junto, sabe? De contribuir, de patrocinar, de você realmente divulgar, difundir tudo isso. Quando você relaxa nisso aí, a pessoa que é relaxada, ela ajuda a destruir. Ela está ajudando o destruidor. Então, o que acontece? Será que você... Eu falei isso até na comunidade um tempo atrás. Será que você precisa de pressão da religiosidade? Você precisa sabe, para poder tomar um posicionamento? Porque o servo, igual eu estou te falando, a pessoa que está na religiosidade, ela tem a mentalidade de servo. Eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer, Deus vai jogar um raio na minha cabeça. Deus vai me punir. Aí a pessoa vive naquela pressão, aquela pressão de servo. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Entende? Filho é herdeiro.
Você entende quem você é, mas cuidado com o posicionamento. Porque às vezes você sabe quem você é, mas você não se posiciona como quem você é. Você não é coerente com quem você é. Então você fala assim, não, eu sou filho de Deus, sou herdeiro das promessas de Deus, mas não se posiciona como tal. E quando você não se posiciona como tal, até um servo vai estar mais bem posicionado na casa do pai do que você, como filho, ser posicionado num chiqueiro. Ou seja, você não está tendo um proceder coerente. É isso que Paulo fala incansavelmente nas cartas. Quando Paulo fala, eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. O quanto que o ministério de Paulo foi freado pelas próprias pessoas. Pessoas que não contribuíam, pessoas que não vestiam a camisa, pessoas que não acreditavam, pessoas que não frequentavam, não participavam, pessoas que não motivavam, pessoas que estavam passivas naquilo tudo ali. Entende? Então Paulo fala, gente, peraí. Né? Será que nós vamos ter que voltar lá na época de Josué? Decida quem que vocês querem servir. E deu tudo que vocês têm. Você quer servir o quê? Você quer servir a si mesmo? Então dê tudo para você mesmo. Você quer servir quem? Você quer servir o diabo? Dê tudo pro diabo. Você quer servir o quê? O mundo? Dê tudo que você tem pro mundo. Agora você vai servir a Deus, então dê tudo que você tem a Deus. E quando eu falo tudo que você tem, é o sentido, olha, eu vou pensar nas coisas de Deus, eu vou ter isso como número 1 na minha vida. Você tá entendendo? Eu vou vestir a camisa mesmo, eu vou participar, eu vou divulgar isso, eu vou difundir isso, porque é isso. Se realmente eu creio nisso, isso é tudo para mim. O restante é colateral. Entende? É uma decisão que nós temos que tomar. É uma decisão dentro da liberdade, mas precisamos tomar uma decisão. É uma decisão muito forte, muito poderosa, mas é preciso ser tomada. É um posicionamento de liberdade, entendeu? As pessoas, eu gosto muito de falar, e às vezes eu falo isso até com alguns pastores, né? Existem duas formas de relacionar com o Senhor, nosso Deus. Existe você se relacionar com Deus pela fé, e existe você relacionar pela loteria. O que seria relacionar pela loteria? Já viu aquela pessoa que fala assim, vou lá na loteria fazer uma fezinha? Já viu? A pessoa vai lá fazer a fezinha, né? Ele joga os números e torce para aqueles números ser sorteados. Tomara que seja sorteado. Ele faz de tudo para aquele número ser sorteado. É o sonho da vida dele ganhar aquele negócio. Tem gente que ora a Deus e ele, sabe, ele não tem convicção de que Deus ouviu e vai atender. Que Deus ouviu e já atendeu. Não, ele parece que está jogando loteria quando está orando. Ele está orando, falando com Deus, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daqui, me livra disso. E aí depois que acaba a oração, tomara que dê certo, tomara que Deus dessa vez me ajude. Então, esse relacionamento, meu amado, é um relacionamento de loteria, isso não é relacionamento de fé. Aquilo que não é por fé, é pecado. Está fora, errou o alvo. Entendeu isso? Deus não está te julgando por isso. Mas Ele está te convidando a subir um degrau mais alto. Ir para uma camada mais alta. Ir para um lugar melhor posicionado. Um lugar de coerência, um lugar de atitude real, sabe, de vigor, de vida, de realidade. Nós às vezes nos enganamos muito, porque nós pensamos que estamos crendo, mas a nossa ação, nossas atitudes não são coerentes como quem crê, e sim como quem está torcendo para aquilo dê certo. A loteria, não mais uma vez. A fé é um firme fundamento, é uma certeza. A fé nos move, ela nos leva. Tiago fala isso, a fé sem obras é morta. Ela é morta em si mesma. Assim como um corpo sem espírito está morto, assim a fé sem a obra está morta. Se uma pessoa não tem um proceder, se ele não tem um posicionamento de fé, o que ele está falando? Não importa mais. Eu acredito que eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a igreja é importante. A Bíblia fala para não deixar, né, esse ato ali de se congregar, de estar junto como igreja. Eu acredito que aquilo é a palavra de Deus, mas você não faz parte disso. Então você não crê. Você torce, você pode acreditar, mas crer, não. Não tem como. Entendeu? Não faz sentido. Quando você crê que o Senhor é quem é o seu provedor, é quem te prospera, é o Senhor que te abençoa financeiramente, mas você não sabe o que é ofertar, não sabe o que é ser generoso, entendeu? Critica às vezes quem é dizimista. Você contribui com o quê? Você quer criticar quem dá dízimo? Você tem que dar pelo menos mais do que o dízimo, porque pessoas que criticam o que é dízimo com autoridade, a pessoa fala assim, não, nós não estamos na lei, nós não vivemos no dízimo. É a pessoa que está dando 20, 30, 40% que ganha. Porque essas pessoas, elas romperam, elas não têm dízimo como teto, elas têm dízimo como plataforma. Quando eu entrei na igreja, eu não entendia nada, tinha pouca fé, eu comecei a dar dízimo. Mas depois que eu entendi, não estou na lei não, eu saí fora do dízimo, agora eu dou muito mais.
Eu não vejo pessoas com autoridade falar mal de dízimo que não dá nem o dízimo, dá menos do que 10%. Essas pessoas são hipócritas. Como que elas querem que a obra de Deus prospere? Como é que elas são pessoas que fazem igual aquele povo que estava fazendo com Paulo ali, freando ele? Você não pode atar um boi que está ali querendo comer, porque o boi, olha o peso que um boi puxa. O carro de boi ali, o trabalho que um boi presta em prol de uma fazenda é um serviço de homem, muitos homens para fazer o que um boi faz. Você vai lá e fala assim, não, eu quero que o boi trabalhe muito, mas que come pouco. Aí você vai lá e ata a boca do boi. Vai lá e não dá muita comida para ele, não deixa comer menos, você mata o boi, ué. Não faz sentido isso não, ué. O boi trabalha muito, come muito. A igreja, para ela ter muito poder, ela tem que ter muito poder de eficácia, de relevância na sociedade, ela precisa de muito poder aquisitivo. Não é para enriquecer pastor, não é para enriquecer lugar, não. É para realmente poder expandir, para ter ferramentas. Ferramentas são caras. Se você quer colocar ferramentas de qualidade ali, é muito caro, tudo é muito caro. Entendeu? Você quer saber disso por menores? Procure saber. Tudo isso é transparente. Entendeu? Precisa de pessoas para fazer. Gente, pessoas que falam, né? Ah, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Ideias é mato. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma ideia. Ideia tem muita ideia. Eu tenho muitas ideias. Meu pai tem muitas ideias. Eu não sei mais quem é da igreja tem muitas ideias. Eu também muitas ideias. Todo mundo tem muitas ideias. Eu quero saber assim, quem está fazendo? Quem está disposto a falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui. Eu tô aqui querendo fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que precisa fazer? Tem um monte. Tem um monte de coisa que você fazer. Um monte de coisa que está parado porque não tem pessoas para fazer. Muita coisa. Entendeu? Mas e a pessoa para falar? Não, eu vou fazer. Por exemplo, a transmissão ao vivo não tem porque não tem alguém para fazer. Não tem o equipamento para fazer. Entendeu? Tudo é isso. Tudo é isso. São pessoas que fazem. Então, quando nós entendemos isso como um todo, que quando eu não estou fazendo aquilo, não estou ajudando, não estou me posicionando naquilo, eu também não estou acreditando naquilo. Eu também não estou acreditando naquilo. Não tem como eu falar que eu acredito naquilo e eu mesmo não faço parte. Não faz sentido. Não tem como eu falar assim, olha, eu creio que isso aqui é a obra de Deus, mas você não faz nada por aquilo ali. Você não move uma palha. Então isso não é obra de Deus nenhuma. Como que isso poderia ser obra de Deus? Entende? Não é obra de Deus. Porque quando é obra de Deus, meu amado, você está junto, você cola. Não é obra de Deus, gente, eu estou dentro. Ou você seria um daqueles que se Jesus está ali passando diante de você, fazendo os discípulos, levando uma palavra de libertação e de vida eterna para as pessoas, você seria um que falasse, Jesus, vai com Deus. E ficaria para trás. Quem somos nós? Entende? Diante de toda essa liberdade que nos é ofertada. Diante de toda essa graça que nos é ofertada e nos é apresentada. Quem somos nós diante de tudo isso? Vamos nos colocar em xeque nessa questão. Vamos nos colocar para refletir sobre isso. Eu tenho tido fé em Deus? Ou eu tenho tido um relacionamento de loteria com Deus? Será que eu tenho sido um filho num chiqueiro? Ou eu tenho sido um servo na casa do Pai? Ou o melhor de tudo, eu sou um filho na casa do Pai. Um filho na casa do Pai é a festa. Quando um filho está na casa do Pai, na sua posição de filho, a sandália nos seus pés, anel no seu dedo, capa nos seus ombros e festa. A comida de qualidade, alimento de qualidade. Um servo não tem festa para ele, mas um filho tem festa para ele. Ainda assim, um servo posicionado na casa do Pai ainda vai ser melhor do que um filho lá no chiqueiro. Então nós temos que parar de novo, refletir. Não é parar na vida, né? Eu falo assim, parar para refletir. Refletir qual a nossa verdadeira motivação. Nós vivemos para nós mesmos, nós vivemos para algo maior do que nós. Sabe, toda pessoa que vive para si mesmo, ela tá aquém do potencial. Como que eu vou viver a melhor versão possível da minha vida? Eu vou te falar como você vai viver a melhor versão possível da sua vida. Vivendo por uma causa maior do que você. Uma causa que depois que você se for, essa causa ainda vai estar aí. Seu nome ainda vai estar ligado a essa causa. Sabe, essa comunidade que nós fazemos parte, tem pessoas que já partiram, já estão com Cristo, mas que o nome delas continua conosco. Sabe, o que elas fizeram está ali até hoje. Você vai ali e você vê o que aquelas pessoas fizeram. Elas já foram, já estão com Cristo, já têm um galardão daquilo que fizeram aqui nessa terra. Mas o que elas fizeram ainda está aqui falando conosco até hoje. Até hoje, igual a oferta de Abel, né? Que ele nos fala até hoje. Sabe, você olha assim e pensa, poxa, a gente tem hoje um lugar próprio. Nós temos ali uma terra que é nossa, aquilo é nosso. Nós compramos aquilo ali. Quem foi que viabilizou isso?
Teve pessoas que fizeram aquilo que era impensável para que a gente pudesse conseguir aquilo ali. Pessoas que, sabe, às vezes não tinha recurso financeiro, não tinha um salário. Pessoas que pessoas que fizeram assim, coisas incríveis. Pessoas que não mediram esforços. Pessoas que viram algo maior do que, às vezes, elas mesmas, sabe? Viram, poxa, isso aqui vai abençoar tantas vidas. Não é eu, não se trata de mim. Não se trata de mim, Deus está fazendo em mim já. Agora, isso aqui é o que Deus está fazendo através de mim. Sabe, eu tô patrocinando algo aqui que não é nem para mim. Isso aqui que está acontecendo é para outros. E quantas pessoas, centenas de pessoas foram abençoadas, tiveram sua vida transformada, foram direcionadas através daquele ministério. Através de uma oferta de uma pessoa que nem está mais entre nós. Ela não viu aquilo, mas ela fez parte, mesmo sem estar presente. Ela fez parte de tudo aquilo. São testemunhos como esse que me motivam demais. Me motivam demais. Quando eu vejo que não é algo raso, não é algo superficial, é algo profundo. Pessoas que tomaram posicionamentos de fé e esse posicionamento de fé mudou a realidade. Mudou a realidade. Até hoje tem pessoas sendo edificadas pela história e posicionamento de fé dessas pessoas. Para mim, isso são heróis da fé. Pessoas que ousaram se posicionar, ousaram a ser fiel, ousaram a fazer aquilo que é correto. Entende? Somaram, geraram valor na vida das pessoas. Isso é o que me move. Essa é a minha reflexão para você nesse dia. E eu espero que você também tenha sido edificado, motivado a se posicionar. Se posicione de forma eloquente, de forma relevante. Porque o dia que você não estiver mais presente, que essa comunidade se lembre de você. O dia que você não estiver mais presente, que essa comunidade possa falar, aquele irmão foi um irmão que se posicionou em fé. Hoje está lá com o Senhor, mas foi um irmão que se posicionou em fé. Foi uma irmã que se posicionou em fé. Mesmo que eu mesmo já não esteja mais presente. Mesmo que seja para outra geração, se Cristo ainda não tiver voltado. Mas que um dia possam dizer sobre nós que fomos pessoas que aceitaram o desafio. Com sangue no olho, aceitamos o desafio. Tá? Combatemos o bom combate. Terminamos a carreira, mas guardamos a fé. Retemos a fé. Nos posicionamos nela. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente e que te faça prosperar, te dê sabedoria e, acima de tudo, te capacite para um posicionamento de fé coerente em nome de Jesus. Amém e amém.